Olá, eu sou a Bruna Pova e esse é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um momento para a gente refletir junto, sem pressão, sem personagem. Se você também está no momento de se reconectar, se refazer, se reinventar, de ajustar a rota, fica, a nossa conversa começa agora. Já percebeu que por algum motivo, em algum momento nos últimos tempos, o autocuidado virou uma obrigação? Eu queria saber quando foi que descansar passou a ser algo merecido. Eu fiquei muito interessada em autocuidado há alguns anos atrás e eu percebo hoje, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras sobre o assunto, o quanto eu via isso de uma maneira, até vou dizer que parece até errado, a maneira como eu via o autocuidado antigamente. Eu acho interessante falar sobre os recomeços, como a gente vem falando desde o início da temporada, não só no sentido da carreira, da identidade, como eu falei nos últimos episódios, mas que o corpo também participa dessa mudança. A gente falou sobre corpo no sentido da idade, da diferença, das atitudes que a gente tem para com o corpo e a beleza, o estilo em determinadas idades. Mas nesse sentido aqui do episódio de hoje, eu tô falando de um corpo que sente a mudança ou a necessidade de mudança antes mesmo da nossa mente entender. Eu acho que não existe um recomeço sustentável sem uma escuta corporal. Bom, como você sabe, a minha história eu já contei algumas vezes. E como bailarina aposentada, hoje eu percebo a diferença que a minha relação com o meu corpo teve em toda essa trajetória de um suposto recomeço aos 33. O corpo que eu entendia o que era corpo, um corpo que precisava ser cuidado, era um corpo ferramenta. O meu corpo sempre teve esse viés, eu tive sempre esse olhar, essa perspectiva. Então, tudo que fazia parte da minha rotina, digamos que de um autocuidado, tinha a ver com disciplina, com controle e com a performance. O prazer quase sempre era condicionado. Condicionado a um fazer certo, a acertar, a colocar no lugar. O prazer estava relacionado a essa ferramenta funcionar. É muito difícil você sair desse lugar, obviamente. Não foi agora que eu parei de dançar que eu tive essa virada, não foi. Mas é um processo longo para quem viveu a vida inteira fazendo tudo em função dessa ferramenta estar apta. Não digo nem estar bem, né? É estar apta. Hoje eu enxergo que eu usava o autocuidado como correção, porque muitas vezes era fazer uma caminhada, fazer uma corrida para manter o meu físico, manter a minha resistência. Eu fazia uma massagem, por exemplo, que é para diminuir a dor. Ela não tinha outra função. Esse autocuidado não era para ouvir o meu corpo, não era para estar em conexão comigo mesma, né? Era diferente, ele não era igual uma relação comigo. O autocuidado era em função de corrigir o que fosse necessário nesse corpo ferramenta. Eu passei a olhar para modelos mais reais de autocuidado, que não são instagramáveis,
para entender o que o meu corpo precisava, o que eu, Bruna, a mulher, precisava entender que autocuidado se referia. Eu passei a entender rotinas mais simples e repetíveis, como parte de uma rotina de autocuidado para mim, que elas fossem simples, que elas são simples e que eu posso repetir, porque de qualquer maneira a disciplina para mim ainda é uma parte importante da minha rotina, do meu entendimento, né? O meu corpo ainda precisa disso. E que os prazeres, eles são pequenos e cotidianos. Então, que eu posso ter prazer sem culpa diariamente. Eu não preciso estar fazendo nada para melhorar nada. Eu não estou fazendo algo simplesmente para, como eu fazia antes, por exemplo, eu fazia tudo para não inchar, não ficar gorda, por exemplo. Ou eu estava fazendo algo para melhorar uma dor, né? Uma massagem, um movimento. Vou fazer uma caminhada, uma corrida para resistência, como eu falei. Sempre tinha uma motivação que era melhorar alguma coisa, né? Esse autocuidado. O que eu entendo agora como autocuidado é fazer uma caminhada ao ar livre, sem ter uma meta, por exemplo, nem de passos, nem de, nem de sei lá, quilômetros, nada. Fazer uma caminhada ao ar livre, prestar atenção às coisas à minha volta. Aqui no meu bairro tem muita natureza, né? Então é muito gostoso fazer essa caminhada. Tenho tentado fazer essa caminhada com o meu filho. A gente caminhar no final da tarde, dar uma volta na quadra, uma caminhada para estar em movimento, tanto para mim quanto para ele, que é importante, o movimento, mas para nós, não para atingir uma meta, não para fazer alguma coisa melhorar, né? O comer com presença, que é uma coisa que eu percebi nos últimos anos que eu como muito rápido. Eu tava lendo um livro que fala sobre o Ikigai e dentro das questões todas que são trabalhadas nesse livro, que tem a ver com a cultura japonesa, me chamou muito a atenção a questão de você comer devagar, ou seja, você come com mais presença, você come mais lento, você presta atenção nas mastigações, nos gostos, naquilo que você está se alimentando, e tem uma relação que aí para mim fez muito sentido com você agradecer essa comida também. Não que eu não seja grata, que eu não tenha sido grata durante esses anos, mas eu comia muito rápido porque eu saía de uma aula para outra, sempre com pouco tempo para fazer as coisas. Eu vinha da escola regular, que tinha lá os horários, né, de café da manhã, de lanche. Aí eu almoçava na escola e daí eu já tinha aula no Bolshoi, e daí a gente tinha lanche, que era assim uns 10 minutos para lanchar, uma outra aula, mais uns 10 minutos, outra aula, mais uns 10 minutos de ensaio. Era o dia inteiro assim. Então eu sempre comia tudo muito rápido, todas as refeições. E eu me acostumei assim a vida toda. A época que eu ainda não almoçava na escola era pior porque eu tinha uma van para pegar. Então eu vinha da escola, almoçava super rápido, tinha que fazer coque, me arrumar inteira, me trocava mochila. Minha mãe era muito de flash. E aí eu entrava em outra van para ir pro Bolshoi, e isso tudo no espaço de 1 hora eu fazia tudo. Era muito rápido, eu aprendi a comer muito rápido, então eu não tinha essa questão com a comida de você comer, inclusive não é comer por prazer. E aí quando eu li sobre isso, ficou muito claro para mim que eu comia muito rápido, que eu não tinha esse momento, eu não sentia direito o gosto das coisas. E a questão de comer
sem você se satisfazer completamente, você satisfaz 80%, eu nunca prestei atenção nisso. Até eu começar a entender isso, isso passou a ser uma ação de autocuidado. Eu tenho vários problemas com relação à alimentação, não alimentação, mas a ingestão, no caso, fazer digestão e todos esses processos. Tenho um machucado no estômago, eu tenho umas questões assim terríveis. Eu sou celíaca, então muitas coisas que inclusive eu só descobri agora, depois dos 30, que foi quando eu comecei a mudar os meus hábitos, os alimentares também, mas de autocuidado, que eu incluo, né, a alimentação nesses cuidados de hábitos de autocuidado. Essa é uma coisa que ficou muito forte assim pra mim e que eu reparei com a quantidade de documentário que tem, né, no Netflix sobre essas questões. Que eu não sou a única. Outro exemplo de uma prática reflexiva, né, mas de um autocuidado real é alongar sem objetivo. O alongamento faz parte, obviamente, dos processos de uma bailarina, né? Aquecimento, vai lá, faz aula, faz ensaio, faz um alongamentinho. Então, sempre cobrando a gente fazer alongamento. O alongamento, ele serve para duas coisas, né? Pro bailarino, a gente se puxa, que a gente fala, que é para rasgar, que é para ficar com a perna lá em cima, que é para ter flexibilidade, esse tipo de coisa. Mas existe um alongamento que é prevenção de lesão, que é para você cuidar do corpo. Mas você tá vendo que sempre tem um objetivo. A bonita como boa bailarina não consegue tirar o objetivo das coisas, né? A meta do alongamento. Existem dois aqui que eu já tô falando. Então, a tentativa de fazer esse alongar, o movimentar, sem ter realmente um objetivo, sem ter uma grande meta a ser alcançada, é um autocuidado que eu tenho tentado praticar. Então, eu costumo levantar de manhã e fazer algum movimento, alguma coisa. E outra coisa que eu comecei a fazer é yoga. Eu uso um aplicativo no celular para fazer yoga. Ele mistura um pouquinho de yoga com pilates, esse aplicativo. Ele me mantém em movimento, mas eu não tenho uma meta, eu não tenho um grande objetivo. Não é para ficar flexível, não é para ficar forte, é para me movimentar, para que isso seja um autocuidado realmente. E outra coisa é sempre vestir algo confortável, sem ter que justificar. A gente costuma dizer que vou pôr uma roupa de ficar em casa, né? E aí pra sair, então você não fica com uma roupa confortável? Não faz muito sentido. Passei a pensar sobre isso. Inclusive, tenho trocado muitas coisas no meu guarda-roupa, porque percebi que eu tenho muita coisa que não me deixa confortável, que eu não tô feliz quando eu saio. Inclusive, eu tenho usado as mesmas roupas há muito tempo. Eu trabalho em casa, então não uso realmente uma roupa de ficar em casa sempre, porque senão eu não trabalho mesmo em casa, me conheço. Nesse caso tem que ter um objetivo, mas ficar em casa, mesmo que seja para trabalhar ou que seja para assistir televisão, eu preciso estar confortável. E aí eu passei a mudar a maneira como eu penso ou sair, a roupa de sair, a minha roupa do dia a dia. Como eu falei num dos últimos episódios, eu acho que foi no segundo episódio, falei sobre estilo. E eu passei a entender que o meu corpo, para estar no meu corpo, eu não tenho que mudar ele, eu posso estar confortável nele. E como que eu fico confortável no meu corpo? Com uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta bonita, que eu me sinta confortável, que eu não esteja nem apertada e nem, sei lá, com frio ou com calor. Eu tenho grandes questões com passar frio e passar calor. E eu fui descobrindo essas coisas quando eu me dei a possibilidade
de entender me vestir confortável como autocuidado. E eu tento não ficar explicando essas coisas pra ninguém, mas é um processo também. A gente fica justificando, porque querendo ou não, você vê a maneira como as pessoas olham, como as pessoas estão né, agindo à sua volta, e ainda é um processo. Acho que é um processo muito grande, na verdade. Não é simplesmente não ligar para o que as pessoas vão falar. Eu acho que todo mundo liga para o que as pessoas vão falar, o que as pessoas pensam, sei lá. Mas é que tá tudo bem a pessoa pensar alguma coisa que você não queria, sabe? As pessoas vão pensar. Então eu passei a voltar mais a atenção para como eu me sinto, o que eu quero, como eu quero estar me sentindo, né? Como eu quero estar no meu corpo, na minha roupa, no meu estilo. Eu acho que isso eu tenho conseguido fazer com que se torne um hábito de autocuidado. Eu acho que autocuidado não precisa ser, né, um ritual elaborado, mas sim a constância gentil. Eu fui descobrindo aos pouquinhos, assim, que inclusive passar um creminho de dia, um creminho de noite no rosto, ter umas coisinhas para passar no banho, eu gosto desse monte de coisa. E cuidar do cabelo, cuidar da pele, fazer isso, fazer aquilo. Mas não precisa ser nada muito elaborado. Eu fui descobrindo com o tempo, assim, que criar essa rotina de skincare, por exemplo, que é o que as pessoas têm entendido como autocuidado nos últimos tempos, não é só isso, mas eu percebi que tem sido bastante sobre isso. Passar um creme, passar o dito do sérum, se eu uso um óleo, se eu não uso um óleo, se tem vitamina C, vitamina D, sei lá, esse monte de coisa. Talvez seja um pouco demais, mas que faz com que isso seja uma coisa gostosa de fazer, porque você sente que tá ficando mais, sei lá, mais macio, tá mais gostoso, ela parece limpa, assim. Tem coisinhas que eu fui fazendo, eu comecei a fazer, faz anos também que eu comecei a fazer, e eu comecei a virar a louca do skincare aqui em casa. Tem dias que você toma banho e tem que fazer isso, e você tem o banho, o banhão e o banhoso, que eu falo, porque são tipos diferentes de banho, porque tem uma quantidade maior de coisas para fazer nesse banho. Por exemplo, tem que passar creme, ou o dia de lavar o cabelo, o dia de passar, de se esfregar com a esponja, tem dias para tudo. Por quê? Eu fui criando isso porque me faz bem, porque eu me sinto bem. É esse o autocuidado, não é o passar o creme, né? Eu fui aprendendo isso. Eu queria dizer muito nesse podcast que é assim que faz, que é assim que resolve. Mas isso aqui é um espaço para a gente pensar. Eu ouvi muitas pessoas a minha vida inteira dizendo que porque não pode romantizar a vida. Eu acho que o romantizar que as pessoas dizem pode estar muito próximo de fingir. Mas eu não acredito que romantizar é a mesma coisa que fingir. Eu vejo romantizar a vida com uma certa verdade, que é escolher ver beleza na simplicidade, ver coisas belas, ver como as coisas se desenvolvem. Para mim é muito bonito. Eu tive no último final de semana a oportunidade linda de ver o meu filho, o meu namorado, tomando café da manhã comigo, todos nós sentados na mesa. E isso é uma coisa que eu nunca tive. O meu pai morreu muito cedo, eu não tive convivência com meu pai, e a vida inteira fui eu, meu irmão e minha mãe. E é interessante quando você tem isso, que você cria isso de outra maneira.
uma coisa que eu nunca pude ter e que eu tô vendo acontecer. Na hora eu romantizei muito, assim, totalmente. Porque é simples, é uma coisa que parece tão boba que para outra pessoa que não tem, por exemplo, essa minha questão, aquilo pode passar batido. E às vezes passa. Para muitas pessoas passa. Muitas vezes eu vejo estar sentada no sofá com a minha mãe assistindo uma série, eu vejo isso com uma beleza muito grande. Porque são coisas pequenas, eu romantizo sim. São coisas pequenas, são coisas simples, mas são verdadeiras. Não é você fingir uma cena, fingir uma coisa ali na sua vida que é romantizar. Para mim, não. É você escolhe ver a beleza nessas coisas simples. Ter uma rotina com cuidado e não como uma prisão, né? Manter uma rotina, eu gosto muito de rotina, eu falo muito sobre isso, sempre falei nos bastidores, como bailarina, tudo, porque rotina pra mim é muito importante. É uma coisa que, mas tem que sair da rotina um pouquinho. Tem. Eu acho, você não precisa manter a rotina todo santo dia, fazer isso já vira obsessão. Mas a rotina, ela te dá uma direção, sim. Eu que gosto de fazer 1 milhão de coisas que eu falei no último episódio sobre ser multipotencial, você também precisa ter um certo caminho, precisa ter algumas regrinhas para você poder funcionar. Senão a gente, realmente não faz mais nada, porque você quer fazer tudo. E eu acredito que a rotina, ela pode ser uma forma de cuidado e que tem que ser vista assim. E eu vejo beleza na rotina. Eu gosto de romantizar a minha rotina, porque senão a rotina também se transforma em prisão. E eu acho que isso faz com que o prazer que eu consigo disso venha sem culpa, porque eu tô fazendo uma coisa que é pra mim, que é pro meu bem, é uma coisa que é bonita, eu estou escolhendo isso, tem várias razões, assim. A vida fica mais bonita quando a gente para de tentar otimizar o tempo dela, otimizar todo o tempo, otimizar tudo, né? A palavra otimização eu não gosto muito, porque é nesse sentido de você querer sempre ter uma meta, né? Um objetivo, melhorar aquilo. Eu acho que a vida fica mais bonita quando a gente para de tentar otimizar. E nesse sentido, o corpo não é projeto. O prazer não precisa ser validado. E bem-estar também não é prêmio. Talvez o maior autocuidado seja parar de se tratar como tarefa e ver mais beleza nas coisas, escolher ver mais beleza nas coisas, ou seja, romantizar um pouquinho a vida. Obrigada por pensar comigo. Se algo do que ficou, de tudo que foi dito aqui ficou ecoando, lembre-se que as coisas não precisam de resposta imediata. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, vai com presença e sem cobrança.